Eu digo, dava com muita fome, pelo jeito, para desistir tão depressa. Oração e busca. Outro dia alguém falou, pastor, por quanto tempo eu tenho que buscar? Eu digo, até chegar lá. Simples assim. Então, a pessoa pode estar lá, ela e Deus, orando, buscando. Em algum momento, a coisa vai acontecer, como aconteceu no dia de Pentecostes com aquele grupo. Mas há momentos onde a gente pode reconhecer não só o que houve no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi um resultado, pelo menos para aquele grupo, da oração e da busca. Então a gente pode dizer, houve um derramar do Espírito. É lindo quando você está num ambiente, um derramar do Espírito. O derramar do Espírito é aquele negócio que fala assim, perdeu o controle. Deus veio. É Deus purinho, veio com força, veio com intensidade, veio de repente. Eu me lembro de uma reunião onde tivemos, e foi algo para mim, talvez, o mais parecido com o que a gente lê no dia de Pentecostes até hoje. Aliás, eu não sei se os outros ouviram, mas eu ouvi o barulho do vento entrando. E aquilo parecia uma onda varrendo o salão. Na verdade, era um ginásio cheio, buscando a Deus. E por onde aquele negócio entrou, do jeito que o barulho veio, foi pegando todo mundo. Foi um negócio massivo. Eu nunca vi nada igual, nem antes e nem depois. Mas aproveitei. Nadei de braçada aquele dia. Foi algo especial. Agora, Atos capítulo 10. A partir do verso 44, a Bíblia diz que Pedro ainda está pregando. Ele não terminou a mensagem, ele não fez o apelo, não deu tempo de chamar o povo na frente, preencher a fichinha da consolidação, nada disso. A Bíblia diz simplesmente, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu gosto da expressão caiu. Eu falo que tem hora que parece que a glória despenca de fazer galo na cabeça. Ela vem e vem com tudo, e simplesmente há um derramar. E eu já vi muita gente que foi cheia do Espírito Santo assim. Não dá nem para medir qual era a intensidade da busca, mas parece que estava no lugar certo, na hora certa, né? E de alguma forma foi tocada. Mas a Bíblia também nos mostra. Em Atos, no capítulo 8, dos versos 14 a 16, que eu mencionei, Pedro e João impondo as mãos. Aliás, a Bíblia diz que Simão, o mais converteu, está de olho. E a Bíblia diz que ele viu que pelas mãos deles era comunicado o Espírito Santo, as pessoas recebiam. Em Atos 19, Paulo, quando pega aquele grupo que se intitulava discípulos lá em Éfeso, e os batiza na água, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram, né, naquele momento em que foram cheios do Espírito Santo, estou fazendo referência aqui a Atos 19, verso 5, passaram também a profetizar. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, poxa, a Bíblia fez questão de registrar que Paulo impôs as mãos sobre eles, assim como Pedro e João fizeram. Então, nós temos oração e busca. O indivíduo está lá sozinho e diz, eu e Deus, eu estou nessa. Existem momentos onde há um derramar do Espírito Santo. Existem momentos de imposição de mãos. É por isso que eu disse que ainda que nós vamos ter uma oração geral, crendo num derramar, nós também vamos ter imposição de mãos. Pastor, se a experiência não acontecer hoje, eu acho interessante a gente saber que tem que lidar com probabilidades. Mas, normalmente, quando quem me pergunta isso, minha pergunta de volta é, e por que não pode acontecer hoje? Porque parece que a pessoa já está esperando que não aconteça de novo. Se a gente recebe o Espírito pela pregação da fé, e eu e você só cremos que nunca é o dia, a gente pode estar empurrando desnecessariamente uma experiência. Você sabe quem são as pessoas mais fáceis de ser cheias do Espírito Santo? O cara que acabou de converter, que não entende nada, que ninguém botou minhoca ou abobrinha na cabeça dele, que não ensinou conta, que não falou nada. Parece que esses caras estão prontos. Você bota a mão na cabeça, o cara desanda a falar em língua, da pouco ele, o que aconteceu comigo? Porque nem sabe o que é aquilo. Mas às vezes o crente ele fica tão cheio de preocupação, talvez ele mesmo quer garantir, não, se não acontecer, eu preciso ter um plano para não duvidar de Deus, mas já está duvidando antes do plano. Antes do plano de não duvidar, ser colocado em execução, ele já está. Então minha primeira pergunta é, por que não? Você que está orando e crendo, hoje pode ser o dia. Pastor, o senhor está garantindo? Não. Mas até que termine, não dá para garantir que também não é. Agora, o que eu entendi foi minha experiência. E eu vou dizer para você, para mim era frustrante. Porque eu ia na frente, o povo orava, punha as mãos. E eu costumo dizer, repetir sempre isso. O ruim não é você ir na frente, não ser batizado do Espírito Santo. O ruim é você ir o da frente, ser o de trás, ser o da direita, ser o da esquerda, ser. E você tem a sensação que sobrou só você. Eu às vezes eu falava para Deus, qual é o seu problema comigo? Agora, há muitas coisas que podem ajudar ou atrapalhar. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa racional demais.
o pau pode estar quebrando, mover de Deus, milagre acontecendo. Eu sempre penso mais do que a maioria. Eu lembro de uma reunião que eu estava ministrando em Porto Seguro, na Bahia, e eu dei uma palavra de conhecimento. Não é que a coisa aconteceu do nada. Eu falei, olha, Deus está tocando uma mulher agora. É uma mulher, não é homem. Você vai sentir um calor muito forte no seu ouvido esquerdo e está curando o seu ouvido esquerdo agora. A palavra de conhecimento veio, eu falei e ia voltar a ensinar. Eu pensei, talvez seja um otite, uma dor no ouvido, alguma coisa assim. Uma mulher levanta e vem correndo para frente gritando. Ela era surda desde os 3 anos de idade, daquele ouvido, porque perfurou o tímpano. E ela está dizendo, eu fui curado, eu já estou meio desconfiado. Porque às vezes você fica assim, não, a dor de ouvido é mais fácil do que a surdez. A gente tem essa bobagem. Só que enquanto ela está ali contando a história e eu estou levemente desconfiado, uma outra corre para frente. E ela quer falar, ela quer contar. Eu digo, o que a senhora quer? Ela falou assim, eu era quase que totalmente surda. Os aparelhos auditivos já não funcionavam mais. Quando eu vi ela dando testemunho, eu falei, se a senhora era surda, como é que eu vi? Ela falou, moço, leitura labial. Eu, desculpa. Continua. Ela falou, quando ela falou que Jesus curou, eu falei, se está aqui curando surdo, eu também quero, e meu ouvido abriu. Eu falei, ok, só um pouquinho. Alguém conhece essa mulher, pode me provar que ela era mesmo surda. O pastor dá um puxão na minha camisa por trás e diz, é minha irmã, cara, pode deixar ela falar. Aí eu olho e falo assim, parece que tem... Eu quase não via surdo ser curado. Começa um atrás do outro, eu falei, não sei, hein? Será que estão me trolando? E a gente tem essa dificuldade às vezes. Eu tenho essa inclinação. Então, eu imaginei um monte de coisa, eu botei um monte de filtro de como deveria ser a experiência. A maioria de nós, depois que é batizado do Espírito Santo, você fala assim, alguém devia ter me explicado que era mais simples. Porque o que vem de glorioso, poderoso, extraordinário, é depois da experiência. E a gente fica exaltando a experiência. Então, há algumas coisas, obviamente, se a gente ensina, compartilha melhor, ajuda, sim. Outras atrapalham. Se você falar, pastor, parece que o derramar do Espírito não aconteceu, ou aconteceu naquele outro lado da igreja que eu não estava, cheguei depois, sentei no lado errado, que parece que ele não caiu igual, ou impuseram as mãos sobre mim, mas pastor, outro dia um cara falou para mim, todo mundo que impõe as mãos sobre mim não é ungido. Eu falei, uau, o problema está com todo mundo, menos contigo. Sabe, algumas pessoas são mais difíceis. Eu sempre conto a história de um irmão que eu apelidei de um irmão cabo de vassoura. Porque eu dizia, orar com ele um cabo de vassoura era a mesma coisa. Ele permanecia lá, duro, imóvel, sem nenhuma expressão de sentimento. Primeira vez que fui pregar na igreja dele, no final da mensagem falei sobre ser cheio do Espírito Santo, chamei à frente quem não era. Acho que uma meia dúzia veio à frente, não era muita gente, a igreja era pequena. Mas quando eu orei, o pastor não pensou assim, 6 foram batizados. Ele pensou, 100% de resultados. E aí ele encosta em mim e falou, cara, tem um irmão da minha igreja que está há muito tempo esperando pelo batismo do Espírito Santo, mas não chegou lá. Ele falou, parece que você tem uma graça. As pessoas querem inventar coisa e explicação. Aí, você não oraria com ele? Eu falei, traz ele amanhã. Ele falou, não, ele está aqui. Eu falei, está aqui? Tá. E não veio receber oração? Ele, pois é. Essa hora que alguma coisa te diz assim, encrenca. Falei, não veio por quê? Ele falou, é uma longa história. Mas ele está meio decepcionado, já cansou de receber oração. Está lá no fundo, vestido assim, foi entregando o cara para mim. Você não vai lá falar que você sentiu de orar com ele? Eu falei, eu não vou mentir, eu não senti. Falei, mas eu posso quebrar o seu galho, eu vou lá falar que você entregou ele, beleza? Ele falou, se é pro bem dele, pode falar. Aí eu saí e fui para o fundo, quando estava chegando o cara já começou a rir, falou, o pastor me entregou. Eu falei, te entregou. Falou que você é um buscador crônico do batismo do Espírito Santo, que o negócio não funciona, mas eu sou teimoso e eu comprei a briga. Posso orar com você? Ele falou, claro. Quando falou claro, pensei, nem foi tão difícil. Só que tão logo ele falou, claro, ele falou, mas antes do senhor orar, só quero te dizer algo. Eu falei, o quê? Ele falou, quero que o senhor saiba que os melhores já oraram e não aconteceu nada. Pensa num negócio animador. Aí eu querendo dar de bom, falei, quem são os melhores? Tipo, tu tá me medindo com quem? Ele começou a falar o nome. Não é que eram os melhores mesmo? Do circuito nacional e internacional. Eu falei, todos esses homens, mulher de Deus, botaram a mão na sua cabeça. Aham, meu pastor é bem relacionado. E não aconteceu nada. Ele falou, fica à vontade.